Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um Papo Empreendedor, nosso podcast que fala sobre gestão, comportamento, empreendedorismo e principalmente sobre o dia a dia de quem está nas trincheiras jogando esse jogo que é empreender nesse Brasilzão. E quando a gente pensa em negócios, as pessoas acham muito, não, eu preciso ter uma grande empresa. Mas uma grande parte da nossa economia é movimentada por profissionais liberais ou profissionais que prestam serviços quase que artesanais, quase artistas. E para falar desse tema com a gente hoje, nossa amiga, segunda vez no Papo Empreendedor, Júlia, muito obrigado pela sua presença aqui, obrigado pelo tempo, pela energia, para a gente falar sobre como a gente estrutura os negócios e como a gente vende, como a gente atua num mercado que é tão artesanal, na maior parte das vezes, que é o mercado da arquitetura. Então, mesmo que você já tenha vindo aqui uma vez, muito obrigado novamente, sinta-se em casa e vamos começar esse papo compartilhando com a galera um pouquinho sobre quem é a Júlia, um pouquinho daquilo que você faz. Fiquem à vontade. Obrigada a você de novo por essa oportunidade da gente estar aqui trocando essa figurinha super importante. Realmente a arquitetura é um item artístico, é um item de criatividade que a gente precisa ter a cabeça muito nisso, mas eu falo que muito, acho que 80% dos arquitetos acham que são muito artistas e não são empreendedores, que esse é um puta de um gap que eu faço de tudo, tanto nas minhas mentorias que eu dou, quanto dentro do escritório, para que isso vire realmente um business, uma empresa que é de uma área criativa. Então, eu sou arquiteta, eu tenho 14 anos de atuação, de formação e de escritório. O galpão fica lá em Sorocaba, mas a gente atua também muito aqui em São Paulo. A nossa expertise é o universo corporativo, Então eu falo que eu amo pensar em empresas. É muito diferente do universo do residencial. É muito único. E eu falo que quem faz residencial acha que sabe fazer empresas e não sabe. Porque é outro universo. Então, a gente precisa ter uma cabeça de empreendedor para pensar em empresas, numa dinâmica de funcionalidade, no dia a dia, numa ergonomia, numa qualidade de todo mundo que trabalha lá dentro. Então, a gente atua muito em clínicas médicas, escritórios, comércios, empresas em geral. E aí, desses anos que vieram andando, eu vim me apaixonando pela gestão, por entendimento de business, de empresa, estudando muito esse universo. E hoje a minha mentoria é sobre isso. Então, além do escritório de arquitetura, eu tenho a mentoria para arquitetos ou para designer, e essa área é muito próxima, para a gente falar sobre isso, gestão de empresas mesmo, que é um universo que a gente não vive dentro da faculdade, Acho que nenhuma, Não, nenhuma. Fiz contábeis e zero conhecimento sobre gestão. Exato. No frigir dos ovos, acho que eu nem aprendi tanta contabilidade na faculdade também. Acho que eu aprendi no dia a dia jogando game. Você me trouxe um insight, Você falou, dos escritórios, do mercado corporativo. Uhum. Mas por que eu preciso ter um arquiteto pensando o meu escritório, talvez, ao invés de eu ir lá fazer um caixotão, colocar várias mesas e vida que segue, bora trabalhar? Muito bom. Por que disso? Por quê, Eu lembro muito que quando lá atrás, muito lá atrás, eu fiz um escritório e falei, achei o que eu gosto, A minha mãe falava assim, filha, mas eu nem acho que as empresas reformam tanto, sabe? Sim. E é uma dinâmica que veio crescendo e realmente lá atrás ninguém fazia. Pinta de branco, põe um logo, compra umas mesmas cadeira e vamos que vamos, certo? E hoje em dia a gente tem um conceito de um estudo muito grande baseado no tempo que a gente fica trabalhando. A gente trabalha mais do que fica em casa, basicamente. Porque se chega em casa, toma banho e dorme, Acorda, toma um café e vai trabalhar. Sim. Para quem é workaholic, vai até tarde ainda, Então, a gente tem uma porcentagem muito grande na nossa vida que a gente está dentro do escritório. E aí, a gente também tem um estudo que traz que o Brasil é o segundo país com mais nível de burnout, que é um tópico da minha linha de estudo, da minha linha de pesquisa, que é por isso que eu amo tanto corporativo. E com a NR1 aí prorrogada, para 2026, mas é uma demanda emergente. Mas é uma demanda, a gente precisa falar disso agora, Sim. Vem toda essa pesquisa do porquê ter esse espaço mais aconchegante, pensando mais em todo mundo. Então, o que eu sempre explico para o cliente é quando a gente entrega um espaço muito melhor para o meu colaborador, que ele tem uma qualidade muito melhor de trabalho, a gente fideliza, A gente deixa de ter aquela rotatividade do funcionário, a gente tem menos atestado, menos galera batendo a nave, certo?
menos burnout, menos estresse e tudo mais. E a gente melhora a dinâmica de todo mundo. As pessoas não aguentam mais ficar sentada 8 horas aqui em São Paulo. Tem empresas que até mais, né? Ou hora extra e tudo mais. Ninguém quer mais isso. As pessoas não querem mais aquela estação de trabalho. Então, a gente tem sentido muito mais esse molde do ambiente de trabalho e cada empresa vem com uma demanda. Então, tem uma questão cultural, né? Total. Trago um exemplo. Eu sempre odiei aquelas baias pra trabalhar. Horrível. Porque ela me dava desespero. Sabe aquilo que tem de referência? Da grande família lá, da repartição, do que eles ficavam lá. Aquilo Muito que também bom. me dá aquela referência. E até já contei essa história pra você, mas quando a gente pensou na Advice, contabilidade, eu queria tirar aquela visão, né? Porque acho que a audiência, quando pensa num contador, vai pensar num senhorzinho, barrigudinho, assim, meio introspectivo, que não sabe conversar e que aquele escritório cinza, cheio de papel, e ainda vai ouvir no fundo do ouvido aquela impressora matricial imprimindo. É, isso aí. E eu não queria isso, porque eu acho que contabilidade não é isso, né? Então, por exemplo, para mim, um escritório que seja saudável para eu trabalhar, precisa ter livro físico, porque parece que aquela energia do papel me ajuda a ser produtivo, e precisa ter planta, né? Não, jamais artificial, inclusive, né? Mas acho que são questões que são culturais, talvez, do sócio, do conselho, e que isso vai reverberar, talvez, num projeto e que vai influenciar a cultura da empresa, né? Exato. A cultura, a missão, o valor, tudo que é da empresa tá no meu briefing. Legal. Eu preciso saber missão, visão, valor. Eu preciso saber quem eles são, qual é o público interno. Ele é muito jovem, ele é mais velho. Se é um público velho, mas né, o pessoal já acima de 40, quase nós, assim, ele não gosta de tal coisa. Mas o público mais jovem, ele precisa ser mais cool. Então, com quem que eu tô trabalhando? Eu falo que quando a gente faz empresa, a gente tem que pensar em 2 públicos urgente. Que é o externo que está entrando ali e vai ter aquela sensação, tipo, você vai chegar para uma reunião. Qual é a sensação que você quer que seu cliente tenha quando ele chega aqui? Qual é o sentimento que você está esperando disso? Né? Então, desde 1900 e Guaraná com rolha, todo mundo já falava sobre isso, mas não se pensava nisso dentro das empresas. Então, o McDonald's fala disso, né? Alta rotatividade, a pessoa tem que ficar pouco lá dentro, então a cadeira não é confortável, as cores são muito fortes. Então, tudo isso... Starbucks, né? Também então, um case legal. Tudo isso está envolvido dentro da empresa. Então, eu tenho que pensar no cliente que chega, qual é a sensação e o sentimento dele, mas eu tenho que pensar no cara que está lá 8 horas todos os dias. Se eu fizer uma parede vermelha, porque o logo dele é vermelho, você pensa você trabalhar full time olhando para uma parede vermelha? É inviável da gente fazer. Então, assim, são coisas que a gente vem pegando e entendendo no porquê das cores, no que isso afeta dentro do colaborador, né? O que a gente vai trazer com tudo isso, o que é bom e o que é ruim, junto com missão, visão, valor, com o conselho, com qual é o feeling que eles têm da empresa. Então, ontem mesmo eu estava aqui em São Paulo apresentando um projeto em que sobrava espaço. Então, a gente trabalhou lounges, aqueles espaços de call mais aberto, mas que a gente tem uma acústica mais alta para ficar um pouco mais... ninguém ouvindo o que você está falando ali e tudo mais. E ele falou, cara, a dinâmica do meu time não funciona. Vamos espalhar mais, vamos talvez fazer um pouco mais disso, um pouco mais daquilo. Então, precisa entender muito qual é a empresa, qual é o público. E não é todo mundo ter cabine de call. Tem gente que não usa. Né? Ter descompressão, não é todo mundo que usa. Então, a gente precisa muito mais entender a empresa do que pegar um conceitão do mercado e jogar ali dentro. E aí, puxando esse gancho, porque tá na moda, né, a cultura woke aí, preciso colocar um escorregador dentro do meu escritório. Todo mundo precisa colocar um escorregador e uma mesa de sinuca, Júlia, nessa visão? Não, pelo amor de Deus. Eu falo que a história, pelo menos aqui no Brasil, né, fora não, é muito assim, eu preciso do conceito Google. Né? Que foi quem chamou mais atenção com tudo isso. E às vezes não é isso que o colaborador está esperando, né? Não é isso. E aí você gastou uma puta de uma grana, fez um super investimento e o cara tá esperando que você faça apenas uma copa legal para ele poder almoçar. Sim. Então a gente precisa muito ouvir quem tá ali dentro também. Porque é isso, quando eu entrego um espaço de qualidade, eu tenho mais rendimento, eu tenho uma venda melhor acontecendo, depende do que é, uma produtividade mais alta. Eu falo muito disso, cadeira de qualidade. Tem cliente que fala, eu vou comprar online qualquer cadeira que tiver. Eu já fiz isso. E aí, se arrependeu? Não, furada. Furada. Uma cadeira de qualidade, ela custa mais? Lógico que custa, gente. Mas ela dura mais, ela dá menos manutenção e o funcionário levanta menos. Sim. Então, não é para ele levantar, não é isso. É que ele vai levantar com incomodado com o todo. Então, assim, de novo, a gente tá minimamente 8 horas trabalhando.
certo? Na verdade, a maior parte das pessoas que fazem 44 horas semanais ficam 9 horas, né? Pra compensar a jornada, né? Então, assim, olha tudo isso que a gente tem que pensar. Então, o porquê de contratar um arquiteto, né? Tudo isso começou com essa pergunta. Porque tem muita coisa pra gente pensar, porque tem muita gente pra gente ouvir, tem muita coisa pra gente discutir. Então, eu falo que hoje, a minha linha de pesquisa, além de ser o burnout, que eu sou ligado, acho que no 580, nem sei que número é. Se tirar sangue, sai Venvance. Eu tenho uma outra empresa que é de desenho de mobiliário, né? Que é a Costermelli Design, que eu uso muito a linha de pesquisa do burnout para eu desenhar o mobiliário do corporativo, com essa linha de raciocínio do aconchego, do abraço, de ser melhor para todo mundo, né? Então, essa minha linha de pesquisa, ela vai para todos os lados, né? E é disso que a gente fala quando a gente está falando de corporativo. Então, hoje eu estudo muito mais marketing, gestão e esse nível de estresse do que arquitetura. Arquitetura eu passei 5 anos fazendo. Eu sei discutir, eu sei falar de arquitetura, eu sei conceito. E o pulo do gato é você ter uma mente aberta, né? Nada contra, né? Você ficar lá horas e horas fazendo um mestrado sobre arquitetura, história da arquitetura no Brasil. Mas é o pulo do gato, para quem tá empreendendo, a maior parte das vezes, né? Cada um com seu mérito, mas é você ter essa visão sistêmica, você pensar fora da caixa, Total. você ir lá, né? Olhar para a psicologia das cores para você fazer um projeto arquitetônico. E puxando esse gancho, Júlia, você, né? É muito crítica, inclusive, do mercado. Como você vê o mercado da arquitetura e aí colocando a engenharia, talvez, em conjunto? Como que você vê esse mercado aí no Brasil nos próximos anos? A gente tem uma realidade que a maior parte das profissões vai tender a não existir, né? Uma pessoa recentemente falou assim pra mim: você vai querer que o Miguel herde Advice contabilidade? Eu falei, não sei, se ele quiser e se ela existir. Daí a pessoa falou, como assim se ela existir? Eu falei, não sei o que pode acontecer nos próximos 25 anos, né? Toda empresa ou ela falha, ou ela é sucedida, ou ela é vendida. Mas a gente não sabe como vai estar o mercado contábil daqui 30 anos, por exemplo, né? E aí tem minhas convicções da área, mas queria ouvir você. Como que você acha que o mercado da arquitetura, essa área, performa aí nos próximos 5 ou 10 anos? Então, vamos lá. Eu acho que o mundo tem mudado rápido demais, né? Sim. Antes as coisas aconteciam numa passada muito mais lenta, né? Até assim, refletindo a gente lá, mais novo. Quando o celular chegou, a troca do telefone, a atualização... O mundo sem internet, né? Total. Então, assim... Mas ele não era tão rápido quanto o iPhone é hoje, né? Troca. Tudo é muito mais rápido. Chegou a inteligência artificial. Todo mundo arrepiou. Hoje tá todo mundo usando, porque se você não usar, você também dançou. Então, assim, tudo tá acontecendo muito rápido, né? Então, eu também não sei o que vai ser daqui 30 anos no mercado da arquitetura. Tem muita IA hoje focada na arquitetura. Eu tenho usado muitas, tenho odiado algumas e me apaixonado por outras, né? Porque eu acho que essa é a dinâmica. A gente vai se identificando. Mas eu não sei o que vai acontecer com a arquitetura. Eu acho ela muito feeling, muito sensação e sentimento, que é o que eu trabalho muito dentro do Quase escritório. uma boutique. Mas eu também não sei o que vai acontecer, assim, daqui 30 anos para a arquitetura, pode ser que tenha uma super inteligência, né? Aí a gente tem os conselhos aí tentando travar a venda de projeto online, né? Tem site hoje que você compra planta pronta, hoje não, faz tempo. Que eu acho né? Porque ninguém te ouviu, ninguém sabe da sua dinâmica de dia a dia, você não sabe como sua família vive e você vai, compra uma planta pronta e põe lá e constrói aquilo ali. Sim. Mas eu acho que a inteligência vai ser treinada para isso. Então, no meu ponto de vista, o mundo vai tomar um caminho que a gente não está nem preparado para conversar, sabe? Que muitas das profissões não tem nem por que existir mais. E aí, o que a gente faz com todo mundo, né? A gente sabe que a tecnologia, ela pode... gerar um desemprego em massa, principalmente em algumas faixas etárias, né? Acho que tem principalmente essa... Esqueci o nome da teoria, mas que a inteligência artificial cresce muito rápido, né? Uhum. Então, pode gerar um desemprego estrutural. Entretanto, também tem uma contraposição que quem tem soft skills faz a sua vaga de emprego, né? Eu também acredito que a inteligência artificial ela vai modernizar muitas das áreas, inclusive todas as áreas que precisem de questões muito técnicas, né? Então, aí é a diferença. Eu sou um arquiteto que sente o cliente, que é criativo, eu sou um arquiteto que fala, não, meu projeto é tanto por metro quadrado e eu te entrego isso. Boa.
Isso aí. Acho que são vários tipos de profissionais. Também, aí, pessoa física, Felipe falando, tá? Só para os conselhos não brigarem comigo. Mas eu não acredito que uma postura de conselho profissional, que na maior parte das vezes não colabora conosco, eles falaram, não, vou fazer uma lei que vou proibir a inteligência artificial de fazer um projeto. Isso não vai mexer no mercado, na minha visão. Não vai. Tem que ser uma coisa mais de quem está empreendendo de fato e criar soluções criativas, né? Mas acho que esse pensamento de a gente entender que talvez pode haver algum produto ou alguma tecnologia que pode matar nosso negócio, isso é ótimo. Porque além de estimular nossa criatividade, nossa neuroplasticidade, a gente fica aberto para não ser surpreendido por, sei lá, trouxe uma inovação que agora a gente não precisa mais, sei lá, de arquiteto para aprovar na prefeitura, talvez. Sei lá, Nossa, que tudo, queria! Benção, né? Essa eu queria agora. Eu quero, né? Pode ser que mude o mercado, né? Mas você acha que a inteligência... Que era a próxima pergunta. A inteligência artificial, hoje, ela já trouxe proeficiência para o seu escritório no sentido de demandas operacionais? Nossa, maravilhosa, assim. Inteligência artificial, ela trabalha 24/7 para nós e numa dinâmica muito boa, né? Então, vou dar um exemplo do que eu tenho usado muito lá no escritório, tá? A gente usa muita referência para fazer o projeto, né? Então, o cliente, antes, ele trazia o quê? Recorte de revista. Hoje, ele não tem mais, né? Sim. A gente tem o quê? O Pinterest, né? Que muitos clientes fazem pasta, compartilham a pasta. A gente usa por quê? Eu pego o texto do que ele tá me dando, do briefing dele, mas o que tá na cabeça dele visualmente. Porque eu preciso entender esses dois pontos. Porque às vezes ele escreve uma coisa que não condiz, ou eu vou imaginar outra coisa, certo? E o que eu tenho feito? Pra gente sair do Pinterest, que tá todo mundo olhando, eu dou o comando pra IA do que eu quero do briefing do cliente e peço para ela me dar referências daquilo para eu trabalhar em cima da referência. Boa. Então eu não estou usando ela para fazer o 3D, não estou usando ela para criar um projeto e eu não faço nada. Eu estou falando, amada, tá aqui o briefing do meu cliente. Eu preciso extrair desse cliente X, Y e Z. E eu quero chegar num conceito tal. Aonde vamos? E, Júlia, você atua muito tem um time jovem, atua no meio universitário, tá? Com a galera que tá se formando. Você acha que a galera que tá se formando hoje, que acabou de pegar, sei lá, o CAL... É CAL, né? Acertou, isso aí. Eu achei que eu tinha falado errado, confundi com o CREA. Não, CREA é o antigo, não é mais, CAL, né? Que acabou de pegar o CAL. Ela sabe fazer o prompt pra IA fazer isso pra você? Não, a galera não sabe usar a inteligência artificial. Tem gente que se irrita. Porque ela não faz o que eu quero. Não sabe perguntar, porra. Não sabe perguntar. É básico isso. Não sabe falar, não sabe perguntar. E que é um problema que a gente vem sentindo muito, né? Da galera que a gente contrata. Não sabe comunicar. Então, esse é o problema. Então, quando eu vou para uma IA nova, eu vou pro GPT e peço para ele me explicar qual é o prompt que eu tenho que dar para aquela IA. Sim. Entendeu? Então, porque o GPT é o primeiro que eu comecei a usar. Sim. Ele já tem um domínio meu enorme. Assim, já me conhece. Ele já me conhece. Ele sabe de todas as minhas empresas. Quando eu explico pouco, ele me pergunta, é do Galpão, é da Cossermelli, o que é. Ele já sabe, ele segue no flow daquilo. Então, eu falo, eu vou usar, por exemplo, hoje o CREA. É a primeira vez que eu estou usando, que é uma outra IA para arquitetura. Então, quem não conhece, fica a dica aí, chama CREA com K. Eu preciso gerar lá isso, assim, e eu preciso entender qual é o prompt perfeito para ele conseguir me entender. Aí ela me gera. Aí eu corrijo o prompt do jeito que eu quero, ou, faltou isso, faltou aquilo. E aí eu escrevo em inglês e peço para ela corrigir se tá certo, se eu errei alguma coisa no inglês, se eu devia ter usado outra palavra. Ela corrige e isso vai para o outro aplicativo. Então, o CREA, ele gera a imagem mais perfeita do que eu quero. E ele gera bloco. Então, pra gente usar em 3D. Então, se eu desenvolvo um móvel que eu não tô conseguindo, porque ele tem muita curva, porque não sei o quê, eu posso, do meu desenho, mão, tablet, outras coisas, jogar no CREA. Do CREA, ele lê um 3D. Do 3D, se eu aprovar, ele gera um móvel pra mim. E daquilo eu vou trabalhar em cima dele. Legal. E aí... Então, a gente encurta um caminho enorme. Sim. Eu estava recentemente no Google e aí um café de negócios e um dos heads lá trouxe um dado que as pessoas têm tido dificuldade, com base em dados do Google, de fazer prompt para o próprio Google. Isso também no Gemini, que é a IA do Google.
E aí ele trouxe um insight que, né, há uma tendência de que o Google não seja mais um buscador e que ele seja, de fato, uma IA. Hoje, quando você digita já alguma coisa lá no Google, ele traz a solução do Gemini para você, né? Total. Então, acho que esse já é um caminho. Mas ele trouxe um dado que as pessoas não estão conseguindo fazer prompt. Como incentivar essa galera da geração TikTok a saber perguntar? Porque ela precisa saber perguntar para IA, ela precisa saber perguntar no Google e ela precisa saber perguntar para os seus liderados. Na vida. Tem um caso, né? Eu tô trabalhando com contabilidade há 13 anos, né? E aí, em um órgão público, lá atrás, quando eu estava começando, em 2012, eu fui lá num órgão público e falei, eu não tô conseguindo fazer isso. A servidora pública, numa delicadeza inenarrável, falou assim, você fez um agendamento aqui hoje para gastar meu tempo para perguntar isso? Os meus problemas eu resolvo no Google, eu não fico vindo aqui. Eu respeitei, coloquei o rabinho entre as pernas, fiquei puto, mal educada. Mas isso me trouxe um ensinamento muito grande. E de fato, ela não precisava ter usado uma comunicação violenta, mas ela tinha razão, aquela informação podia ser sanada no Google. Tô falando de 2011 para 2012, tá? Mas hoje a galera não tá conseguindo fazer pergunta pro Google e tá perguntando às vezes para você algo que ela podia ter perguntado no Google primeiro ou para uma inteligência artificial. Total. E você, enquanto líder, qual é o caminho pra gente conseguir fazer que essa galera saiba perguntar para um humano ou para uma IA? Para um humano é ótimo. Eu acho que o ponto 1 é vai ler, né? Assim, a leitura traz muito aprendizado para nós e eu acho que a galera vem lendo cada vez menos. Então, é um incentivo que eu faço no escritório. Então, todo final de ano, no presente de final de ano, tem um livro para cada um, com um tipo específico e um porquê que eu escrevo dentro do livro que eu acho que ele precisa desenvolver. Legal. Então, a leitura é um incentivo muito forte do escritório. Todo livro que eu termino, eu levo para a área de descompressão. Eu ponho lá para a galera, falo, gente, eu trouxe um livro novo, esse livro é sobre isso, eu quero que vocês leiam, papapá. Independente de ser... Estou terminando agora o Código CEO, que não é para galera do escritório, mas eu levo. Se alguém quiser ler, ele é bom para todo mundo, sabe? É um conhecimento enorme para todo mundo. Então, falta isso. Então, não gosto de livro, porque livro é coisa de velho, de cringe, sei lá o que é. Compra um... Como que chama? Kindle. Sim, não gosto. Também não gosto, porque eu gosto do papel, eu gosto do cheiro de livro. Meu irmão tenta de tudo comigo, com o Kindle, mas não é o meu universo. Então, assim, acha um jeito. Quem vai quer ler. dar seus pulos, né? Literalmente. O ponto 2 eu tenho uma dinâmica lá no escritório de ser uma coisa muito fluida. Então, às vezes, a gente brinca com algumas coisas lá dentro e a gente tem umas frases muito clássicas que todo mundo já entendeu que é uma piada com um fundo de verdade, que é um tapinha um pouco mais sutil do que ela te deu. E eu falei que eu vou mandar fazer um quadro, porque o meu sócio fala muito disso. Quando perguntam alguma coisa para ele, que estava ali no Google, ele devolve a pergunta. Então, como que eu abro essa garrafa de água? Aí ele olha e fala, Felipe, como que abre essa garrafa de água? Precisa resolver. E aí, quando a pessoa resolve, ele fala, é mais fácil perguntar do que pensar, né? É bem isso. Porque é isso, tá no Google. O Google é para todo mundo, tá na plataforma mais fácil e mais acessível para todo mundo. Então eu falei que eu vou mandar fazer um quadro no escritório pra gente pôr essa frase clássica, que é muito do que você trouxe. E é o tapa na cara que ela te deu lá atrás. Então a gente, nessa dinâmica um pouco mais leve que a gente tem dentro do escritório, um pouco mais fluida, a galera é mais nova, é uma comunicação que facilita ali para todo mundo entende o recado. Então a gente vem exercitando isso, né? Então não adianta, eu não vou te dar a resposta pronta. Eu incentivo muito, né? A gente gasta muito com tecnologia, inclusive, nos negócios que eu participo. E numa área específica, eu falei, não, galera, a gente precisa usar inteligência artificial, vamos explorar pra gente... Né? Eu sempre gosto de dizer que a gente precisa se concentrar nas tarefas criativas e terceirizar aquilo que é repetitivo, né? De fato. E aí, eu falei, usem a inteligência e tal. Aí um colaborador, um estagiário, foi lá e elaborou um e-mail, pediu pro ChatGPT elaborar um e-mail. Ele mandou o e-mail, só que ele esqueceu de tirar o cabeçalho. Ai, Jesus. Aqui está seu e-mail. E coloca a descrição do e-mail. Aí eu falei, pô, cara, mas você
precisa usar inteligência artificial, mas você precisa saber, né? Resumo, estagiário GPT. Então, não é só sobre você ter a tecnologia, é sobre você saber, de fato, utilizar, né? Acho que isso é bem importante e é um desafio quando a gente pensa, principalmente na questão intergeracional, né? Da pessoa que talvez ela é mais velha e ela não pergunta pro GPT e ela não pergunta para nenhuma inteligência e ela vai lá naquela curadoria. Até agora falando, eu tô me autoavaliando. Em alguns temas, eu gosto de ir lá, abrir a lei, ler a lei. Isso seria mais fácil na inteligência artificial, mas eu gosto. Só que, de repente, uma galera tá fazendo esse trabalho ainda, de ir lá e de olhar muito, tipo, de estudar a normativa e não pedir para uma inteligência, talvez, resumir. E acho que tá tudo certo, acho que tem os benefícios em ambos os lados. Mas acredito que é um desafio a gente fazer com que todo mundo olhe para a mesma direção, né? E aí, Júlia, já queria, né, até puxar uma outra pergunta. No mundo que tá todo mundo achando que a inteligência artificial pode fazer tudo, e ela pode fazer grandes coisas, mas não 100% das coisas. A arquitetura, um trabalho artesanal, artístico. E a maior parte, né, da galera que vai para a faculdade, ela não está preparada para empreender, muito menos para vender. E eu tenho uma crença pessoal que dane-se o que você pensa. A sua profissão primordial e natural é ser vendedor. Ah, mas eu não quero ter uma empresa. Foda-se, você vai continuar sendo vendedor do seu trabalho, vendedor da sua imagem. A gente está vendendo todo o tempo. A gente está aqui vendendo para nossa audiência no sentido. Concordo com você. Como você vê nos seus mentorados e também nas suas empresas desenhar estratégias comerciais para um produto tão específico como esse? Bom, vamos lá. Eu tenho uma clássica que eu falo também, acho que já falei umas 200 vezes essa, que a melhor coisa que a gente pode ensinar para os nossos filhos é ser um puta de um vendedor. Sim. Porque é isso. É o primeiro ponto que ele tem que saber. E eu falo que a venda não é só vender alguma coisa. Eu preciso te convencer de algo. Eu estou vendendo uma ideia. Eu preciso fazer com que você vá comigo num lugar que você não quer ir. Cara, é quase uma venda. Você vai quebrar objeção, certo? Você tem um monte de coisa para fazer ao longo do caminho. Então, eu falo que hoje o Bento com 6 anos, eu testo ele pra caramba. Então, não. Ah, tá bom. Que tá bom. Vamos, argumente, resolva. Esses dias ele tava negociando com o Fê, né? Que é meu marido, o pai dele. O Felipe ia fazer alguma coisa na horta, não sei o quê. Aí ele falou, pai, mas eu preciso ganhar para isso. Aí o Felipe falou, tá bom, eu te pago R$10. Ele falou, tá bom. Eu falei, que tá bom? Que tá bom? Como você vai concordar com R$10? Tá doido? Vamos, argumenta, Debate. vamos, rebate. E ele ficou lá brigando com o Felipe, e aí eles chegaram nos R$22. Mas, tipo, é isso, entendeu? Que tá bom, você tá doido? Pelo amor de Deus, sabe? Então, a gente vem explicando isso pra ele o tempo inteiro, e até pra ele ter esse dinheiro. Então, outro dia, por exemplo, ele encanou que ele queria uma chuteira da Nike. Eu falei, cara, só vou comprar uma chuteira da Nike se for 42. O seu pai vai crescer. Eu não vou comprar uma chuteira da Nike pra você com 6 anos. Aí eu contei o dinheiro dele com ele, tudo que ele tinha dava pra comprar a chuteira. Aí fui com ele no shopping com o cofrinho. Aí eu falei pra ele, você vai ficar sem nada, é isso que você quer? É. Falei, e amanhã, se você quiser alguma coisa, não vai ter. Ele falou, não, você não vai me dar? Eu falei, não, você precisa conquistar, não vou te dar. Não, então eu não quero. Falei, então escolhe outra chuteira. Então ele escolheu uma chuteira que dava... Aí eu expliquei pra ele, dá pra você comprar 3 com o dinheiro da Nike. Aí ele falou, posso levar 3? Eu, não é isso, né? Sim. Aí você vem aqui, ele levou uma chuteira, sobrou o dinheiro. Ele levou pra nossa viagem, que a gente fez agora uma viagem de motorhome, fora do Brasil. Ele usou o dinheiro lá. Então, assim, olha a dinâmica, que legal. Que é falar sobre dinheiro e que é falar sobre vendas. Então é a melhor coisa que a gente tem. Comunicação, negociação, né? A gente precisa ter... Essa é a expertise em qualquer lugar do mundo. Então, ponto 1, precisa saber. A galera não sabe, porque a galera fala, tá bom. Tá, então eu posso comprar ou freelancer, eu posso pagar tanto, tá bom. Né? Então, a gente não tem... As pessoas têm medo dessa negociação e dessa argumentação. E outro ponto é, venda não é igual para todo mundo. Então, não adianta a gente cair num curso pronto de vendas e falar, yes, tenho a E achar que amanhã tá caindo grana. Não é igual. Igual você falava, contratei um CRM, preciso vender amanhã.
pô, o CRM não faz nada sozinho. Não mesmo faz. com a inteligência artificial. Não faz. Não faz sozinho. E antes de ter um CRM, dá pra gente ser mais básico, Sim. né? Assim, pra gente chegar num CRM, né? Então, o que eu explico muito é, primeiro, quando eu tô com meu mentorado, é entender um pouco dele, entender um pouco da cidade dele, o que ele tá fazendo, que normalmente 99,99% não tá fazendo nada. Eles estão o quê? Esperando o boca a boca rolar, alguém falar dele, alguém se interessar pelo trabalho dele, chegar até ele e ele vai o quê? Tirar o pedido. Garçom. Garçonzão, tirador de pedido. E que aí não né, estereotipar o garçom, porque os garçons agora estão cada vez mais consultivos, né? Estratégicos, né? Total. Nem o garçom só tá tirando pedido mais. Não, eles te direcionam pro prato perfeito, pra sobremesa que você nem ia pedir, mas você pediu porque ele, nossa, falou tão bem, né? Sim. Então, assim, tem toda uma dinâmica. E aí a galera tá sendo tiradora de pedido. Então eu falo muito assim, você tá usando networking? Tô. Então me explica, o que é networking? Trocar cartão somente? Não. Não, eu tenho ido nos eventos. Mas esse evento é pra você? O seu público tá lá? Porque mentorar é isso, não é dar a resposta pronta, né? É fazer a pessoa pensar. Porque eu não tô ali do lado dela o tempo inteiro. A gente vai estar junto por 6 meses, por 1 ano, por 2 anos, né? Depende do processo que a gente vai fazer. Mas e aí? O que você tá fazendo? Quando você vai num evento, você analisa antes de ir para um evento? Você sabe quem vai estar lá? Qual é o papo que você pode puxar? Você quer sugar ou você quer entregar? Porque o networking não é sugar. E as pessoas estão fazendo isso errado. Então, eu nunca vou esquecer. Eu vim num evento com o meu sócio aqui em São Paulo, que no caso também é meu marido, certo? Sobre sustentabilidade dentro da construção civil. E aí a gente chegou, eu falei pra ele, peraí, eu preciso falar com aquele cara. Ele olhou pra mim e falou, mas você conhece? Eu falei, não, mas eu já sabia que ele ia estar aqui. Ele é um dos palestrantes, ele vai trazer um tema que eu quero. E eu tenho um projeto que é importante pra ele. É intencionalidade. É isso. É o pulo do gato, né? Não adianta você falar, oi, tudo bem? Prazer. E aí, acabou. Cara, o que você oferece? Networking é se entregar sem esperar nada em volta. E ela volta. E ser interesseiro antes de ser interessado antes de ser interesseiro, né? Isso. Eu já fui em alguns eventos de networking, né? E acho que a palavra networking ficou meio banalizada no longo dos últimos anos, né? Em alguns casos. Que a proposta era quase uma pirâmide, que eu preciso dar 5 cartões seu aqui, eu preciso arrumar 10 reuniões pra você nessa vibe. Eu falei, isso aqui não é pra mim. Não... Porque se eu não curtir seu projeto, se eu não curtir sua ideia, que se dane se você vai pagar 50% de comissão. Eu não vou indicar você. Não vou. Não funciona não assim. Vou. Assim, você pode me pagar a melhor margem, né? De comissionamento, se você for fazer uma indicação pra você. Mas se você não curtir seu projeto, eu não vou te indicar. Então, né, falei, esse grupo não é pra mim, tá tudo certo. Tem mercado pra todo mundo. E aí, uma das coisas que eu aprendi nos últimos anos, na questão da venda... né, através do network, né? Hoje a maior parte das minhas vendas são por network, né? Eu faço estratégia no digital, mas é irrisória. Eu também. É só pra eu estar lá e pra eu treinar o algoritmo se um dia eu precisar lá, e porque eu gosto da cesta dos ovos divididos em várias cestas. Isso aí. Mas hoje o meu maior canal de aquisição de clientes é através de network e indicação, e são vendas mais estratégicas com clientes mais alinhados ao meu ICP e com clientes com LTV bom. Né? Melhores do que outros, né? Então esse já é um dado muito relevante. Mas o que eu aprendi? Eu vou para um evento, tá? Então eu vou para uma feira, sei lá, de negócios no geral. E eu tenho o perfil oficial daquela feira, né? Então, além de fazer uma pesquisa dos palestrantes, de quem vai estar lá, talvez, no dia do evento, a feira foi lá e fez vários reposts. E eu sei, de repente, entre os membros daquele evento, quais são as pessoas que podem ser potenciais clientes. Então, qual que é o check-in do Felipe depois do evento? Seguir a pessoa. É só isso. Sim. Por quê? Eu já fui abordado diversas vezes porque eu passei num stand e aí outro dia a pessoa tava lá me enchendo o saco no meu WhatsApp e lá e em cima de mim. E não é isso não é isso que eu quero pra mim, não é isso que eu vou fazer. E aí, o que eu faço? Me conectei com a pessoa. Depois, sei lá, ela postou um negócio legal, eu fui lá, eu comentei, eu reagi e eu criei uma conexão e que no futuro, seja 5 dias, 1 mês ou 2 anos, como aconteceu, ela vai ter a oportunidade de conhecer meu negócio e comprar algum produto meu. Então, eu e o Felipe acredito muito nessa venda mais relacional, né? Mas só voltando também pro eixo principal,
né, a pessoa precisa conversar, precisa entender sobre o processo comercial, às vezes precisa entender que não é um CRM que vai resolver, é talvez ter uma planilha de Excel que funcione. Mas o que você tem visto nos seus mentorados de principal dificuldade, né? Eu tive uma conversa com uma engenheira recentemente, e ela tava mostrando uma dor dela pra mim, tal, sobre o negócio dela. Eu falei, e aí, mas sua margem? Ela mostrou a planilha e tal. Ela tava com uma margem de contribuição líquida de 40%, mesmo com uma alíquota tributária incorreta. Então, ela ainda tem uma gordura para aumentar a margem dela. O melhor dos mundos, 40% de margem de contribuição. Ela, não, mas meu negócio não tá bom. Eu falei, por quê? Porque eu não consigo vender. Eu fujo da venda, a hora que aparece um lead, eu corro dele, eu não priorizo a agenda pro lead, eu priorizo a agenda para fazer um projeto. Ela falou para mim, mas eu não atendi o cliente porque eu tinha que levar o documento na prefeitura. Eu falei assim, meu Deus do céu, mandar seu motomói. Mas não porque ela tava com medo, né? Como que você vê nos arquitetos e nos designers que você mentora essa sensação desse medo, às vezes, do lead, de conversar? E como você tem estimulado, além, né, do network, a ele falar, não, cara, bora vender, né? As pessoas têm muito medo da venda. Eu acho que isso está em 100%, tá? Dos meus mentorados e do que eu escuto ali. E às vezes a galera tá deixando o dinheiro ali parado na mesa porque tem medo de pedir a venda, né? Acho que o Caio Carneiro que fala muito disso. Você não vendeu porque você não pediu a venda. Sim. E aí você apresenta, fala, então tá. Que então tá? Você não perguntou para ele se ele quer comprar, qual é a objeção, se ele tem uma dúvida. A gente investigar isso para que ele vá embora dessa reunião para pensar que às vezes ele vai, tá tudo bem, mas sem dúvida, né? As pessoas não vendem porque não pedem a venda. Aí o ponto 2 não tem preparo, não tem estudo, morre de medo do lead, tá no operacional demais, não é que não tem que estar, não é que não tem que ir para a empresa, certo? Sim. Mas tem muita tarefa que a gente não precisa fazer. Fazer por amostragem, né? Exatamente. Então, assim, eu tô em São Paulo desde ontem, estou aqui hoje, tenho várias reuniões e o escritório tá rodando. Eu tenho um braço direito e um esquerdo, tudo tá fluindo, as coisas estão acontecendo, tenho uma secretária, dá resposta pro cliente, a gente tem uma dinâmica, porque tem processo desenhado. Então, para a gente chegar na venda, no aumento de venda, eu preciso ter uma base aqui dentro organizada. Então, as pessoas acham que é só organizar ou que é só fazer a venda. Na verdade, eu falo, vamos vender e a gente vai arrumando, tá? Porque se eu parar para arrumar, eu vou quebrar, né? Eu não tenho dinheiro, como que eu vivo? Maior parte das vezes, né? E tá na bandeira do Brasil, ordem e progresso. Mas no dia a dia do negócio, progride e depois você coloca em ordem. Exato. É basicamente trocar roda com o carro andando. Sim. Certo? Então, assim... mas como que eu vou vender? Vai fazer network. Aí eu vou listando. Mas aonde eu vou? Calma, vamos parar pra pensar juntos. Sei lá, tem associação comercial na sua cidade? Tem. Você tá indo nos eventos da associação? Não. Então tem um monte de gente ali querendo fazer negócio. Você tem pesquisado se tem feira na sua região? Não precisa ser na sua cidade. Aonde está o seu cliente? O meu cliente é público B. Tá. E aonde o público B vai? Em tal lugar. Aí você é amigo do dono desse lugar que as pessoas frequentam? Então por que você não chega? E aí a gente vem desenhando. Na sua rede de amigos, que todo mundo tem vergonha da rede de amigos, né? Quem dali é um potencial indicador? Quem que podia trazer um business para você? Marca uma reunião. Apresenta o que você faz, ele nem sabe. Eu brinquei com um amigo esses dias, que ele me pediu indicação de um amigo nosso. Você me indica alguém da área X? Falei, Jesus amado, por que você não fala com fulano? Aí ele falou, mas ele faz isso? Eu falei, não, vocês estão só tomando uma no churrasco, vocês não conversam, gente, pelo amor de Deus. Sim. Ele é o melhor cara de Sorocaba sobre isso. Nossa, não sabia, vou ligar pra ele. Então as pessoas estão frequentando os lugares e não conversam do que é pra conversar. E a indicação é poderosa, né? A gente tem uma amiga em comum, a Jéssica, quando eu tô com alguma dor de barriga que eu não acho, eu falo, Jéssica, você deve ter uma indicação. E ela aparece com uma solução, né? Na maior parte das vezes, inclusive. Totalmente isso, porque é nato dela. Sim. Entregar é nato dela. Ela não fica ali esperando você pagar uma comissão. Sim. A gente não fez nenhum business ainda juntos. Mas assim, se precisar tirar dúvida, eu ligo pra você. Não tenho a menor dúvida que você vai me responder. Porque ela fez essa ponte. O lance desse boca a boca do networking é que o cliente vem muito preparado. Ele chega ali te querendo. Ele chega ali pronto pra comprar.
E eu acho que não é descartar o tráfego pago. Não é mesmo. destragar as mídias out of home, né? Eu já fiz campanha em outdoor e foi extremamente estratégico para os meus negócios. Então, acho que não né, colocar todos os ovos numa cesta só. Mas entender que qual é o seu ICP, né? Porque, por exemplo, se você está conversando né, você fala com empresários, né? No seu caso. Dificilmente eu vou comprar um projeto de arquitetura de um cara que, de repente, foi impactado por um tráfego pago. Né? Então, às vezes, a pessoa acha que o tráfego pago vende todo mundo. Não. Da mesma forma que o network não vende para todo mundo. Né? Eu sou sócio de uma clínica médica. E meu negócio é B2C. Né? No grupo Advice é B2B. Né? Então, no B2C, a indicação funciona, mas não é assim. Né? Não é tão estratégico. E porque eu tenho baixo LTV. Né? As pessoas não ficam doentes todo dia para consumir novamente. Então, enfim, tem vários produtos e serviços. Então, acho que às vezes a galera também quer colocar todo mundo na mesma cesta, né? Entender que aquilo que funciona para a Júlia vai funcionar para mim. E pode ser que sim, pode ser que não, né? Então, é isso que eu falo na mentoria. Eu vou te dar o caminho das pedras, eu vou te dar o fundamento do porquê. Sim. Não é para você pegar o meu e copiar. Porque o que funciona para mim não vai funcionar para você. Eu tenho hoje um escritório com 12 funcionários. Eu tenho um time muito estruturado, né? Não vai funcionar para você que tem 2 estagiários. A gente precisa repensar o seu cenário. Então, não é para você pegar pacote pronto da internet. Não é para você olhar o negócio e achar que... nossa, beleza, eu fui repetir. Não é. E, Júlia, você também tá no meu time da doida do processo, né? A doida do... eu amo um processo. Testemunha do processo, todo domingo de manhã. Uma vez ela falou, não, mas aqui não dá para ter processo. Aí eu falei, claro que dá, isso é muleta. Numa igreja, numa associação, numa clínica, numa empresa, tudo dá para ter processo. Na nossa casa. Obviamente que eu não vou fazer uma planilha de Excel para algumas coisas da minha casa. Embora às vezes aconteça, tem. Né? Minha esposa, pro casamento, ela fez um planejamento no Excel, né? Porque eu não sou o cara do Excel, é ela, que é a mulher do Excel. Então, assim, tudo dá para ter processo. E aí, o que eu vejo no dia a dia quando eu falo com empresários? Não, mas eu sou pequeno, não tem processo. Não preciso ter. Porque não preciso ter porque tá pequeno. Júlia, tô com o Grupo Advice, tô há 8 anos no mercado, caminhando pro 9º ano. Muitas dores de cabeças e muito porre que a gente tomou nesses 8 anos teriam sanado se lá em 2017, final de 2016, 2017, eu tivesse mapeado coisas simples, né? Nossa, mas eu não nem tinha me esse fala. nível de consciência. Não tinha. E tá tudo bem. Tá tudo bem, só que era muito mais fácil do que agora com 30 e lá vai cacetada colaboradores. Então hoje, por exemplo, trazer um novo processo, né, pro time, ele é muito mais desafiador. Às vezes eu tava, né, por aqui e tava no notebook e falando no Google Chat. A gente usa o Google Chat como ferramenta de comunicação. Porque eu também sou a testemunha do Caio WhatsApp. Odeio WhatsApp, né? Não gosto como ferramenta de comunicação. Aliás, você ficou sem o WhatsApp. Fiquei. Livramento, né? Então, mas tudo bem, já voltou de volta já também. Não fico sofrendo mais pelo WhatsApp. Então, internamente, a gente não usa o WhatsApp, a gente usa o Google Chat. Existem N plataformas, né? O Discord, que é gratuito, existe o Slack, que tem um custo mais elevado. Como a gente usa todo o workspace do Google, a gente centraliza toda a comunicação. Eu também uso. Só que a gente começou isso quando a gente tinha, 15 colaboradores. E aí uma pessoa tava passando, viu do lado e falou assim, Felipe, desculpa, eu não tô espiando você. Mas como que você fez para implementar o Google Chat? Porque eu não tô conseguindo na minha empresa. Falei, cara... E Felipe, o nome dele, inclusive. Falei, cara... Algumas estratégias a gente utilizou. Primeiro, a gente entendeu que não dava para todo mundo ficar gritando um pro outro para se comunicar, porque ia virar uma grande torre de Babel e isso não ia funcionar. A gente precisava ter uma comunicação dinâmica e a gente já usava a nuvem, né? Então, quando a pandemia começou, não tive problema com um servidor, porque eu nunca tive um servidor. Sempre foi na nuvem. Então, como que a gente fez para funcionar o processo? A gente determinou que ia fazer, né? Que ia começar. A gente treinou a equipe, né? Então, deu um onboarding sobre isso. Eu uso, o meu sócio usa. Então, a gente não se comunica de forma verbal, eu como sócio. A gente se comunica pelo chat. E falei no final do dia que isso aqui não é uma democracia. Vai ter que usar, porque é pro bem da empresa. Né? Então, a gente também tem que ter uma dose de falar, não, e essa decisão não é democrática, né? Não. Só que isso
reverberou de forma muito significativa. Hoje, quando entra um novo colaborador, nos primeiros 30 dias ele se assusta com esse tipo de comunicação. Porque se ele está vindo principalmente do mercado tradicional, ele não vai estar habilitado. Só que, se eu tivesse começado com 2, 3 colaboradores, isso teria sido mais fácil. Tudo bem, acho que tudo tinha um porquê. Então, como que você tem incentivado seus mentorados a implementar o processo no começo? E lembrando, galera, que processo não é ter um Mind, ter um Notion totalmente elaborado. O post-it na parede com 2 colaboradores e um quadro branco também é processo. Também é processo. E eu também recomendo para os clientes. Às vezes você precisa ir para a parede, tacar post-it na parede, mapear seu processo, depois ter uma foto lá e daí vai digitalizar isso. A ferramenta antes da minha visão, né? A ferramenta, sem você ter o processo, sem você ter ele estruturado, pode virar só uma muleta e não resolver o problema, né? Mas como que você tem incentivado os seus mentorados nesse sentido? Primeiro, eu cobro muito disso deles, tá? Então, nós vamos falar de processo, eu preciso da aplicabilidade, eu preciso que você entenda a necessidade disso. Mas eu só tenho um colaborador, então é por isso que você tem que fazer. Porque a hora que você estiver louca, normalmente são mulheres aí, né? Não dá pra fazer. A gente não tem tempo de fazer. E tem processo hoje que eu vou implementar que eu pego o final de semana pra fazer. Porque no final de semana ninguém fala comigo, eu tô na paz, eu consigo raciocinar sem alguém falar, posso falar com você? Né? Aquela coisa. O processo, ele tem que começar do começo. Se a gente tentar implementar ele no meio do caminho, ele é dolorido. Então, primeiro, eu vou explicar o porquê. Eu vou explicar como a gente vai fazer, né? Então, como eu faço. O meu primeiro processo foi feito no Excel, porque eu não conseguia raciocinar e eu fui pro Excel. E ele foi ganhando vida. Hoje ele é um cadernão técnico, mais lúdico e mais bonito, porque a galera da minha área é mais lúdica. Então, depende de cada um como a gente vai fazer a implementação. Mas eu faço eles me mandarem. Então eu fico bem chata. Tipo, olha, 15 dias é suficiente pra você fazer isso? Lição de casa. É. Porque senão a galera deixa o universo engolir, a demanda engolir. Então eu faço isso com eles assim, bem... Não é uma democracia, vai ter que fazer. Por que você acha que tem tanta gente, né? Tanto empresário nessa energia de que a demanda me engoliu, a semana me engoliu e as coisas foram ficando? Porque as pessoas não sabem separar o que é prioridade da urgência. E como que a gente incentiva isso, Júlia? Porque, assim, eu também passo isso no meu dia a dia, mas acho que o resto da torcida do Corinthians também. Como treinar o time para entender de fato aquilo que é prioridade? Né? Matriz Eisenhower, Pomodoro, a gente usa... Né, todas. Hoje, uma nova a gente usa também. A gente incentiva o máximo de estratégias de produtividade e prioridade. Mas como que você tem visto isso? Tanto no seu time quanto com os seus mentorados? Quando eu percebo que tem alguém dentro do time que tipo... Ai, nossa, eu vou atrasar. E fica naquela coisa que é a ansiedade, que é desesperador. Sim. Eu dou um papelzinho que eu tenho guardado na minha gaveta, que eu vou tirando cópia dele até hoje. Que eu fiz lá em 1912 com um coaching daqui de São Paulo que eu contratei quando começou a história do coaching, que assim como o networking foi banalizado. Sim. Existem pessoas incríveis dentro dessa área. Sim. E esse coaching que eu contratei de São Paulo me deu visão de business incríveis. Assim, foi muito bom pra mim. Então, quem vive na urgência não consegue viver extraordinário, beleza? Beleza. Não adianta a gente ficar na urgência. A gente precisa sair daqui para vir para o extraordinário, para a qualidade de vida, para sair da ansiedade. A gente precisa analisar todos esses pontos. Um papelzinho super básico, que tem 5 urgências, 5 prioridades e 5 que eu posso deixar para depois. Escreve. O que você tem que fazer? Primeiro uma lista. Aí você fala, nossa, eu tenho que terminar tal projeto, eu tenho que ligar pro cliente, eu tenho que ir na prefeitura, eu preciso terminar o contrato, eu preciso não sei o que da proposta. E aí você vem listando. Nas suas urgências do dia, vai ter 32, né? Aquela loucura, que você acha que dá tempo de você fazer tudo. Aí eu falo, beleza, vai tomar um café, respira. Daqui meia hora você olha esse papel de novo. Mais frio e calculista. E me fala se tudo isso realmente é urgente. Ou se esse projeto, o prazo é sexta. Se você tem mais uns dias. Se você calibrou corretamente o prazo. E normalmente não calibrou. Mais do que 5 urgências, você não resolve num dia. Porque você tem outras coisas, o telefone toca, o WhatsApp tá ali, o cliente tá esperando, a obra deu um pipi, não estourou um cano. Precisa resolver. E acho que também a gente, né, colabora, né, com a matriz de priorização, quando a gente também estabelece comunicação.
né? Total. Então, né, a gente tem uma premissa de agenda pública, né? Então, todo mundo sabe a hora que eu tô, o lugar que eu tô. Eu também. 100% do time. Eu também. Mas é de bom tom e é elegante da minha parte. Por exemplo, hoje tem só gravação de podcast. Eu sinalizo lá no chat geral do time. Galera, só lembrando que hoje tem gravação de podcast o dia todo. Ou seja, se a galera precisar de uma urgência que dependa de uma validação do Felipe em si, ela sabe que não vai ser naquele momento. E que se é uma urgência, e que normalmente se é uma urgência que está no rol de responsabilidades do Felipe, vai ter que pedir para outro sócio validar naquele momento. Exato. Então, a gente também, quando a gente se comunica, acho que a gente resolve boa parte dos nossos problemas, né? Porque tudo também tem a ver sobre comunicação. A gente falou de comunicação no começo e voltamos nela. Sim. Então, assim, é básico. Comunicação é básico para tudo. Eu postei um stories, a gente tem uma escola de comunicação dentro do grupo Advice, né? Que chama Comunica Advice, que a gente fala sobre comunicação não violenta, como a gente olhar para comportamento na hora de contratar, na hora de desenvolver os times, né? Então, e todo mundo participa, é obrigatório. Sócios, estagiário, todo mundo participa da escola de comunicação. E aí, eu postei um stories, a pessoa falou, nossa, mas por que você está fazendo comunicação não violenta de novo? Você não é violento. Daí eu falei, sou sim. Daí eu respondi, sou sim. A maior parte das vezes eu tenho uma tendência a ter uma comunicação violenta. E ele fala, pô, Felipe, mas qual o custo de você parar 35 pessoas, 1h30 por mês, para falar sobre comunicação? Se esse colaborador pode sair. Ele pode sair. E ele vai sair. Mas isso é um investimento para a cultura da empresa e que daqui a pouco, daqui a alguns anos, vai ser tão natural, né, a questão de a gente sempre procurar estratégias de comunicação não violenta no dia a dia, que não vai ser mais um problema. E que um colaborador que entra, ele entrou no flow, ele já vai estar dentro da cultura. Então, algumas coisas é investimento na hora da gente pensar a experiência do nosso negócio, né? E aí tem a sensação que o empresário, o gestor, às vezes ele está numa ansiedade de que ele quer resolver todos os problemas de uma vez só. Ele acha que ele dá conta. E aí ele pode cair num burnout, né? O empresário tem burnout, né? Muitos têm. Eu acredito, né? E aí, né, bem... deixando clara a minha posição, que boa parte dos empresários, eles têm mais burnout do que os colaboradores, só que ele não consegue verbalizar, né? Ele não tem coragem. Ele acha que ele não pode verbalizar. Ele acha que ele não pode ir para terapia, ele acha que ele não pode priorizar as questões do bem-estar academia, dele, né? Uma vez eu postei um stories na barbearia e uma pessoa respondeu assim, nossa, vida boa de empresário, horário de herdeiro. E já fizeram isso para mim na academia também. E eu respondi, é assim mesmo. Porque no frigir dos ovos, a minha rotina, sei lá, de ir na academia mais tarde, um dia na semana, ou ir na barbearia no horário comercial, é importante para o contexto todo. É importante até para o networking. Sim, exatamente. A gente está trabalhando full time, vocês acham que não tá, mas a gente Inclusive, tá. um dado recente que as pessoas não escolhem a academia mais por qualidade de aparelho em si. Elas têm uma tendência a escolher, primeiramente, a academia pelo público que frequenta, e o segundo item é a logística. Ela não quer se locomover, né, por um determinado lugar. E aí, depois, quando eu vi os dados, eu falei, nossa, parece que faz sentido mesmo, né? Parece que eu pensei fiz isso sem pensar. Sem pensar, né? Porque tudo é estratégia, né? E, assim, só puxando o que você falou, falando de terapia, eu fui tratar um ponto na terapia que era ser workaholic, beleza? Sim. Eu tenho esse defeito de fábrica. A hora que eu descuidei, eu tô ali. O ponto principal eu fui buscar isso porque eu entendi que eu precisava ter mais tempo com meu filho. Sim. Então, eu fechei a minha agenda 3 dias na semana, segunda, quarta e sexta. Eu não trabalho de manhã, eu estou com ele no clube. Então, eu brinquei outro dia também que eu tava treinando no horário de herdeira, que é 10 horas da manhã, que é o horário da natação dele, que aí depois disso a gente vai no parque brincar, e depois disso a gente toma banho, almoça juntos, e aí ele vai pra escola. A minha agenda virou um furacão por causa disso. Eu não trabalho, basicamente, na semana, 1 dia e meio. Sim. É muito difícil isso pra minha agenda. Mas eu entendi que lá na frente... Pra mim, isso vai ser uma puta de uma conquista. E pro Bento também vai. Então, a gente tem que sim saber fazer as escolhas. Eu fui botar isso na terapia. Eu falei, cara, o meu filho me pediu isso e eu não quero. Eu não quero sair do escritório pra ficar com ele. Então, assim, quem escuta fala, nossa, que mãe horrorosa. Sim. Porque a mãe tem essa obrigatoriedade colocada de que a gente tem que estar mais com a criança. Tem que um monte de coisa e não tem porra nenhuma, né? Isso. Essa é mesmo. E eu e o Fê, a gente tem uma dinâmica muito legal. Porque eu tenho 3 dias que eu não trabalho de manhã e ele tem 3 dias, né? Então, segunda, quarta e sexta sou eu, terça, quinta e sábado é dele. Se eu quiser ir trabalhar, fui.
Se eu quiser dormir, ninguém me acorda. Sim. Então, a gente troca isso numa leveza. Então, eu brinco que a gente é casado e tem guarda compartilhada. Porque a gente tem uma dinâmica muito leve para fazer acontecer. Quando eu consegui dar leveza nesse ponto, porque eu demorei para conseguir, eu falo que eu fui a pior empresária e a pior mãe, nesse 1 mês, assim, de aprendizado. Sim. Hoje, para mim é maravilhoso, pro Bento é maravilhoso, não é uma tortura. Se o cliente falar, eu queria falar com você agora, eu falo, puta, agora eu não posso, pode ser às 14? Você consegue? E aí a gente vai driblando isso. Tem dia que eu trabalho até mais tarde para compor essas horas que eu não tô, mas é com muito mais leveza. E acho que esse é o pulo do gato, né, Júlia? Eu já, né, na terapia, já visualizei que eu já tive, né, situações de burnout e também não percebi, não tratei, achava que eu tinha que dar conta de tudo, né? Não é segredo, mas já tive experiência de usar, por exemplo, o Venvance, e aí eu que sou o cara que adora uma produtividade, me senti um pouco de placebo também, né? Olhando para os estudos científicos também pode ser um pouco de placebo, mas o fodão que dá conta de tudo, e a gente não dá conta de tudo. E no passado, eu ficar sem WhatsApp poderia ser uma tortura. Deve ser uma tortura. Minha esposa fez uma imersão que ela ficou 7 dias 100% isolada, sem celular nenhum, né? Uma imersão de desenvolvimento pessoal. Eu fiquei desesperado, porque eu falei, nossa, mas 7 dias longe, né? E aí ela voltou, ela desapegou 100% do WhatsApp. Daí eu fui fazer uma imersão que ia ficar 4 dias 100% off também. Ela falou assim, amor, vai ser ótimo pra você, porque você não vai desapegar do WhatsApp. Vai ser uma terapia de exposição de você ficar longe do WhatsApp. No final dos contos, eu não senti falta do WhatsApp nesses 4 dias. A hora que eu voltei, tinha mais de 2.000 mensagens no WhatsApp. Jesus. E depois eu matei aquilo. E fui matando aos poucos. Só que isso foi muito importante porque tanto a terapia quanto essa imersão específica que eu tive, essa exposição de ficar sem o WhatsApp, me tratou esse ponto da ansiedade, que é ninguém vai morrer no WhatsApp, né? A partir daí eu desenvolvi uma fala que tá morrendo? Liga pro bombeiro. Aconteceu um crime? Liga pra polícia. Não liga pra mim. Resolve, dá seus pulos. Não precisa estar... Nem advogado não é pra resolver o crime. Bem isso. E aí... eu passei a desenvolver, né? E desenvolve, acho que é um processo também. Que se a gente se bobear... Volta. Na hora. Entender que é importante minhas rotinas de desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento, né? Estar com a minha família. Que tá tudo bem eu começar a trabalhar 10 horas da manhã. Que eu não preciso estar disponível no chat e no WhatsApp a todo momento. Que algumas coisas são emergências, outras não são, e tá tudo bem. E uma questão de falar, né? Olha, pro cliente, eu não consigo hoje. Mas eu preciso. O cliente sempre tem razão e ele precisa ser atendido na hora que ele quer. Só se você tá atendendo criança mimada. Agora, se você vende para adulto, fala, Júlia, olha... né? Quando você fez o onboarding comigo, meu prazo de resposta é esse. Se tiver uma urgência e eu não conseguir, eu tô disponível para você, mas se você ligar e eu não atender ou mandar mensagem e eu não responder, são esses os meus backups de contato que você pode chamar. No e-mail, meu prazo de resposta é esse. Se for uma demanda estratégica, você pode, nesse link, reservar na minha agenda e a gente conversa sobre esse assunto. Eu verbalizei para a pessoa. Isso seja no trabalho, acho que na relação pessoal, na relação, né, com os amigos, eu acho que volta pra comunicação, né? A gente saber que a gente não vai carregar esse fardo sozinho, a gente saber se comunicar e verbalizar para as pessoas os nossos limites. E a gente tem limite, né? A gente não é invencível, mesmo que a gente ache que a gente é, né? E assim, ó, se for urgente, liga. Sim. O WhatsApp não é urgência. Mas a galera tem mania, né? Tem mania. E mania interrogação. Nossa, enfurece. Gente, vamos resolver isso. Interrogação não manda. É chato. Nossa, tem um ódio. Eu falo, não vou responder agora de raiva. A minha irmã manda interrogação. Manda? E aí nossa, nós vamos conversar lá com ela. E ela tem ela tem uma resposta na altura da interrogação. Você já entendeu. Eu já falei diversas vezes no meu Instagram, inclusive, eu acho uma falta de educação tremenda. A pessoa manda interrogação. Mas o que acontece? Minha irmã manda interrogação, quando ela liga pra minha mãe e pro meu pai, eles não atenderam. Daí ela me manda uma interrogação. Daí eu falei, foda-se, deixa eles não atenderem o telefone. Eu puxei minha mãe, que odeia atender telefone, inclusive. Eu sou a tia velha que gosta da ligação. E aí precisa deixar esses combinados, né? Do que funciona pra um, que funciona pro outro. E eu tenho uma amiga que eu sei que ela odeia. E aí eu ligo, ela fala que... Eu falo, amiga, só te liguei porque eu sei que você ama uma ligação. Aí ela já começa a dar risada, eu já quebro ela ali no começo, entendeu? E Júlia, né? Você tá vivendo o negócio a todo momento, né? Além de processo, que você é a testemunha do processo, eu sei. Quando
no barzinho, na família, na roda dos amigos, surge o tema empreendedorismo. Qual é o tema que você não deixa de jogar na mesa? Bom, primeiro eu respiro fundo, eu tomo um gole aqui, porque às vezes eu tenho a sensação de que você começa a ficar o chato do... Eu tenho um amigo que ele faz tudo errado. Aí toda vez que eu saio com ele, eu já trabalho em mim pra eu não ficar batendo nele, a gente sabe? vira crossfiteira, né? É isso! Tô O testemunho ali do empreendedorismo, né? Tipo, cara, por que você tá fazendo assim? Tá errado, você tem que mudar isso, não sei o quê, nanana. Então, eu respiro fundo. Mas assim, empreendedorismo, pra mim, ele vai além de ser workaholic, de achar que você tem que fazer tudo, que é esse o começo de todo mundo, né? Então, eu tenho muito mentorado que fala, mas não dá pra eu contratar. Eu falo, vamos fazer conta? Que você tá fazendo conta errada. Porque eu acho que o primeiro empreendedor, ele faz conta errada o tempo inteiro. Eu não posso contratar porque eu não tenho dinheiro. E a minha linha de raciocínio é, eu vou contratar pra eu ter dinheiro pra pagar. Exatamente. Então, é essa linha de raciocínio que a gente precisa mudar. E, de novo, 99% responde isso, né? Então, eu não cresci porque... São várias muletas que vai pegando no meio do caminho, né? E vai acreditando naquilo fielmente. Então, eu acho que o primeiro ponto é mudar mesmo, outra palavrinha banalizada, o mindset. Exatamente. Temos várias, né? Mas é isso, precisa mudar a cabeça, cara, é isso. Sua cabeça tá errada, totalmente errada. Então, primeiro... E eu tenho um case... E a nossa pode estar errada hoje. Nossa, eu tenho um case real sobre isso. Que quando eu engravidei do Bento, eu conto, né? Até escrevi isso pra contar pro meu marido. Falei, olha, a gente não tá na nossa melhor fase financeira, mas não tava mesmo. Eu não tô no meu melhor físico pra eu engravidar, porque a gente engorda e aí Sim. vem piorando a situação. Mas quem escolheu foi ele, né? E a gente com certeza tá pronto e a gente não sabe disso. Beleza, eu engravidei, não tinha estrutura do escritório. Não tinha todos os processos desenhados, tinha só processo de projeto, que era o único que eu sabia fazer. Sim. Que é o que eu dominava. E deu certo, as coisas fluíram. Aconteceram 2 meses só que eu fiquei em casa, eu voltei rapidamente com o Bento. E eu virei pro Felipe e falei assim, amor, eu contratei uma babá. Ele olhou pra minha cara e falou, você tá louca, né? Como que você contratou uma babá? A gente não tem dinheiro pra pagar a babá. Eu falei, mas sabe o que vai acontecer? Se eu não contratar, eu também vou continuar não tendo. Então, as pessoas têm mania de ficar no mesmo lugar e reclamando das mesmas coisas. Lambendo as feridas. Sem agir. Então, assim, a babá fez com que eu tivesse mais hora útil, que fez com que eu fizesse mais network, vendesse, apresentasse, tal. E depois de 1 mês, eu tivesse mais dinheiro pra pagar ela. Então, é super simples, cara. É plano de ação. Pra que complicar, né? Pra que complicar? Então, às vezes o cara fala, olha, eu amei a proposta da mentoria, mas eu não tenho esse dinheiro agora. Falar, não. Mas pra ir no Japa, você tem, né? Porque às vezes tá faltando você bater. A Sim. pessoa não tá entendendo. Então tá indo no Japa, ela tá saindo todos os finais de semana, mas pra ela melhorar e sair do tapetinho de prego que tá gotosinho, ela não quer fazer. E empreendedorismo inicial é isso. Sim. As pessoas ficam ali, é que não dá, é que pra mim não funciona, pra mim não é igual ao seu. Eu não posso fazer processo, o meu time não gosta. Não tem que gostar. Não tem que gostar. De novo, não é democracia, Sim. você falou isso. Então tem esse processo e pra mim a mesa aí do empreendedorismo é esse papo. Legal. Mudar a cabeça. Muito bom. Júlia, sempre bom falar com você. Obrigado novamente Obrigada a por estar aqui você. com a gente. Pra galera que acompanha a gente, quer acompanhar, quer saber um pouquinho dos projetos, tanto de contratar eventualmente para fazer um projeto, né, com o seu escritório, mas também de conhecer um pouquinho da sua mentoria, como que a galera te acha nas redes sociais? Bom, o escritório de arquitetura é @galpãodesign, que é um escritório especializado em empresas. Pra gente falar de mentoria é @julia_cossermelli, que é onde eu falo com esse público todo, para não misturar a comunicação. E os meus produtos é @cossermelli design. Então eu falo que eu adoro empresa que eu tenho que soletrar o nome, certo? Mas a gente tá em todas as plataformas, muito mais... e tem canal no YouTube, tem tudo, tanto de escritório quanto sobre mentoria e processos de gestão. E obrigada a você
por mais essa oportunidade de estar aqui com você trocando essa ideia. Sempre muito bom falar com você. Obrigada. Tem as conexões que a gente vai fazendo ao longo dos dias, elas são muito produtivas, às vezes para fazer negócio, como a gente estava falando, às vezes para gerar conhecimento, trocar ideia. E é bom conversar com gente inteligente sempre, né? Eu gosto, pelo menos. Muito bom, muito bom. Me chame mais vezes que eu volto. Pode deixar. Galera, muito obrigado pela companhia. Você já sabe, mas não custa lembrar, né? Se inscreva no nosso canal no YouTube, dá um like lá no Spotify para incentivar esse projeto e quer divulgar o empreendedorismo para quem está nas trincheiras. Muito obrigado pela companhia novamente e a gente se vê no próximo Papo Empreendedor Podcast. Até mais!